Olá, gente, voltamos com as nossas aulas sobre limite. Hoje, especificamente, nós iremos aplicar a definição de limite, a definição formal de limite, para fazer demonstrações, tá? Eu fiquei devendo para vocês aula passada a demonstração formal, né, usando a definição desse limite aqui. Nós calculamos aula passada usando a tabela, tá? E vamos resolver esse exemplo aqui, será o nosso último da aula de hoje, tá? Só que antes desse exemplo nós temos esse segundo exemplo aqui, tá? Que é o quarto exemplo na nossa sequência. E além desse daqui nós temos esse primeiro exemplo que será resolvido hoje, que é o terceiro na nossa sequência, tá? Em ambos esses três exemplos de hoje, nós iremos usar a definição matemática aqui, que foi vista na aula passada, tá? Está aqui, ó, essa aqui, para fazer essas demonstrações. Por quê? As aulas passadas nós trabalhamos a tabela, tá? Essa tabela ela só nos dá uma ideia, né, do que seria o limite dessa função quando o x tende a 1. Dá para ver aqui, por exemplo, por essa análise dessa tabela, que aqui está se aproximando de 0,4. Então, podemos conjecturar que esse limite aqui é 0,4. Tá? É apenas uma conjectura. Para demonstrar isso aqui, que isso aqui de fato é verdade, nós usamos a definição formal de limite, tá? Que é essa que vamos ver hoje agora, tá? Então esse é o nosso objetivo. Pois bem, relembrando o que já havia dito antes sobre essa definição, é o seguinte, ó, vamos interpretar o que está escrito nessa definição com bastante calma. Quando você afirma categoricamente que o limite de uma função com x tendendo a é igual a L, isso aqui só é verdade se e somente se, tá? É o que diz esse símbolo, se e somente se, ou seja, funciona a ida e a volta, tá? Se isso aqui for verdade, isso aqui é verdade, se isso aqui for verdade, isso aqui também precisa ser verdade, né? Então isso aqui só é verdade, esse limite só é L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta, isso aqui é delta, isso aqui é epsilon, para todo epsilon maior que zero, existe um delta, também maior que zero, tal que, se isso aqui for verdade, então, ou seja, implica que isso aqui também é verdade. Tá? O que devemos provar é, usando a definição, que para todo epsilon deve existir um delta, ambos positivos, tá? E a condição é que se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Agora aqui funciona só a ida. Ok? O que seria, professor, esse epsilon e esse delta, né? Vamos relembrar alguma coisa da aula passada. Ó. Esse epsilon são aqueles acréscimos a mais quando você se aproxima pela direita. Se você está se aproximando pela direita de A, por exemplo, você tem uma diferença entre o A e esse número que você está se aproximando. Essa diferença aqui, ela vai ser, por simplicidade, tá? Pode ser diferenças não iguais aqui. Eu posso me aproximar pela direita diferente do número da esquerda. Mas por simplicidade, não há problema nenhum você adotar o mesmo valor. Então, estou me aproximando pela direita e pela esquerda de um mesmo valor delta. Ao se aproximar pela direita, vai me produzir uma aproximação acima de L, e a essa diferença é que a definição chama de epsilon. Tá? Quando você se aproxima à esquerda, vai dar um valor abaixo de L, e essa diferença também vai ser o próprio epsilon, porque nós decidimos que aqui seria o mesmo delta. Tá? Então, nós temos que demonstrar, a partir dessa definição, que para todo epsilon existe esse delta. Né? Ao produzir aqui um L maior, acima um L maior, né? Cuja diferença é o epsilon, eu tenho aqui no meu x, no meu eixo da abscissa, um delta maior. Tá? Então é isso que nós devemos provar. Para entender isso aqui, por exemplo, em termos de tabela, o que seria esse delta, esse epsilon? Basta você pensar aqui nessa tabela aqui, ó.
ou nas tabelas anteriores que nós vimos aula passada. Vamos fazer essa daqui, ó. Ao produzir essa tabela, o limite aqui claramente está se aproximando de 0,4, tá? Tanto pela esquerda quanto pela, opa, tá errado aqui, quanto pela direita. OK? Então observem esse caso específico. Vamos pegar aqui essa coluna. Se eu estou fazendo x se aproximando de 1 e aqui eu estou usando 0,999, essa diferença para 1, que é 0,001, é o nosso delta lá. E observem que essa aproximação a menos gerou um valor L a menos. E aí essa diferença aqui para o 0,4, que é o L, né? Essa diferença aqui que é 0,006 é o nosso delta. Nosso epsilon, perdão. Esse aqui é o delta, e esse aqui é o delta, e esse aqui é o epsilon, tá? Não é bem isso aqui, é a diferença disso aqui e isso aqui, tá? Esse aqui é o epsilon, e esse aqui que é a diferença desse para esse, que é 0,06. Eu acho que é isso, depois vocês confirmem aí. Eu acho que sim. Isso aqui é o epsilon e isso aqui é o delta, tá? E é isso que está dizendo lá na definição, ok? E observem que o epsilon e o delta, quando você vai se aproximando de A, que é o valor do limite que você está calculando, esse delta vai tendendo a zero e o epsilon vai tendendo a zero, tá? Vamos lá. Então, nosso objetivo é demonstrar, a partir dessa definição, que para todo epsilon existe um delta maior que zero. Se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. Então, se para todo epsilon eu tenho que provar que existe um delta, eu tenho que desenvolver a expressão que tem o epsilon. Então, para demonstrações desse tipo, você vai desenvolver aqui primeiro. Porque para todo epsilon existe um delta. Então, é mais cômodo você começar por aqui. Então, você já começa assim, ó. Sempre assim, ó. F de x menos L menor do que epsilon. Aí o que faz agora? Ó, o f de x é isso aqui, ó. Esse é o f de x. Esse aqui quem é? É o A. E esse aqui quem é? É o L. E aí só faz substituir, tá? O f de x, 3x menos 1. Menos o L, 5. Módulo menor do que epsilon. O que eu posso arrumar aqui? Posso fazer o seguinte. Fazer um pouquinho mais abaixo aqui para não atrapalhar com esse A. Módulo 3x menos 1 com menos 5, contabilizando, dá menos 6. Pronto. Guarda isso aqui. Isso aqui é menor do que o epsilon. Lembrando, mais uma vez, que o nosso objetivo é comparar. Você vai partir daqui, comparar, a partir dessa expressão, comparar com essa expressão, com o intuito de encontrar uma relação entre epsilon e delta. Tá? Porque você encontrando essa relação entre epsilon e delta, você acaba demonstrando que para todo E vai existir um delta, quando você encontra essa relação. Então o objetivo é desenvolver essa primeira parte inicialmente, como eu fiz aqui, em seguida desenvolver essa segunda parte aí, e fazer um comparativo a fim de encontrar uma relação entre epsilon e delta, tá? Porque você deve provar isso aqui. Tá? Então vamos lá, desenvolver essa outra parte aqui. Gente, aqui a sugestão é, você pode usar o zero aqui maior? Pode, tá? Mas como o delta é positivo e essa expressão está em módulo, você pode desconsiderar para a conta ficar mais simples. Assim, ó, usa somente essa parte aqui, ó, x menos, não precisa colocar maior que zero, mas também se quiser desenvolver ambas as partes, não tem problema nenhum, tá? X menos o A, aqui é 2, ó. Ok? Isso aqui é menor do que isso aqui, é um módulo, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui isso aqui. Isso aqui é menor do que o delta. Bom, aí agora eu vou fazer o comparativo desse com esse. Encontrar uma relação entre epsilon e delta. Bom, não está tão claro aqui. Opa, não está tão claro aqui que
que é possível você encontrar de cara uma relação entre epsilon e delta, mas aqui eu posso desenvolver mais um pouquinho, eu posso colocar o 3 em evidência. E aí o módulo do produto é o produto do módulo. Eu não precisava desse parênteses, vou colocar módulo aqui. O módulo de 3 é 3. Ó, já apareceu o nosso x-2 aqui, agora vai ficar bem tranquilo para comparar. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Pronto, olhando para cá e olhando para essa expressão, encontrei uma relação clara, né, de que o delta só pode ser um delta, tá, gente? Só pode ser o epsilon dividido por 3. Pronto. Como para todo epsilon existe um delta, então, como queríamos demonstrar, esse limite é sim 5. Você pode imaginar o epsilon aqui igual a 1, você vai ter, lembrando que o delta e o epsilon são positivos segundo a definição, tá? Então, pensando aqui no epsilon positivo 1, o seu delta vai ser 1/3. Pode pensar em qualquer número positivo aqui, você vai encontrar um respectivo delta também positivo. Ou seja, segundo a definição, está garantido a existência desse limite e o seu valor é, de fato, 5, como queríamos demonstrar. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai desenvolver essa parte, essa expressão onde tem o epsilon. Em seguida, você vai desenvolver essa expressão onde tem o delta. O intuito de desenvolver, claro, usando manipulações algébricas, com o intuito de fazer um comparativo entre as expressões e, a partir desse comparativo, você extrair uma relação entre o epsilon e o delta. Tá? Comprovou que existe essa relação, você comprova que para todo epsilon existe um delta e, consequentemente, você prova a partir da definição de que esse limite é verdade. Tá? Quarto exemplo. Ó, a construção dessa tabela aqui já está pronta, gente, mas nós aprendemos na aula passada a fazer a conjectura desse limite, tá? E aí eu fiz os cálculos à esquerda e à direita aqui, já está tudo prontinho, usei calculadora, tá? E aí claramente esse limite é 0,4. O que vamos agora é fazer a demonstração matemática, tá? Usando a definição de que limite de x tendendo a 1 de x ao cubo menos x dividido por 5x menos 5 é igual a 0,4. É isso aqui no que nós precisamos provar, que isso aqui que foi conjecturado está correto, tá? Então vamos demonstrar isso aqui, ó. Pronto, ok? Vamos lá. Sempre devemos partir da expressão onde tem o epsilon. Então, esse aqui é o nosso f de x. Gente, aqui tem um detalhe, tá? Não tem problema nenhum eu escrever esse f de x aqui dentro, tá? E em seguida desenvolver, tá? Mas aqui eu percebi que essa expressão ela pode ser simplificada. Como foi que eu percebi isso? Porque substituindo uma aqui vai zerar em cima e um vai zerar embaixo. Como ambos são polinômios, né? O teorema de D'Alembert, tá? Olhem lá nossas aulas anteriores sobre polinômios. O teorema de D'Alembert nos garante que se zera em cima, zera embaixo e ambos são polinômios, então ambos esses polinômios são divisíveis por x menos 1. Tá? Ou seja, se eu desenvolver essa expressão aqui, eu vou encontrar algo, se eu fatorar ou desenvolver isso aqui, eu vou encontrar algo em função de x menos 1. E a mesma coisa aqui embaixo. Tá? E de fato, tá? Antes de desenvolver isso aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer x ao cubo menos x,
por 5x assim, ó, menos 5. Assim, ó, coloco o x em evidência. Ok? Ó, conferindo aqui. E aqui coloco o 5 em evidência. Bom, embaixo, colocando o 5 em evidência, já encontrei o x menos 1. Em cima, esse aqui é um produto notável que nos salta aos olhos, né? Então isso aqui, ó, é o mesmo que x mais 1 e x menos 1. E esse teorema aqui, ó, está comprovado que de fato tem alguma coisa aqui dentro da fatoração dos polinômios que envolve x menos 1, tá? E aí eu corto esse com esse, tá? E trabalho somente com isso aqui, ó. É muito mais simples você trabalhar com isso aqui dentro do que você trabalhar com toda essa expressão. Professor, por que pode cortar aqui se aqui é 0? Observe que o x está tendendo a 1, né? Aqui vai dar 0, aqui dá 0. Aritmeticamente, se fosse aritmética, se aqui fosse 0 e aqui fosse 0, não poderia cortar. Mas aqui nós estamos falando de limite, de cálculo diferencial integral. Aqui é x tendendo a 1, não x igual a 1. Então, se o x está tendendo a 1, isso aqui não é 0, é próximo de 0, né? Tão próximo quanto você deseja, e esse aqui também. Então, se não é 0, eu posso cortar, porque são iguais, né? Então, vamos trabalhar com isso aqui no lugar da função. Gente, se quiser trabalhar com isso aqui, não tem problema. Lá pelo meio do seu desenvolvimento, você vai fazer esse corte aqui também, tá? Só que inicialmente fica mais prático você observar se não tem como simplificar essa função e escrever uma expressão mais simples, tá? Então vamos utilizar essa expressão aí, vai ficar assim, ó, módulo x vezes x mais 1 dividido por 5 menos o L, lembrando que isso aqui é o L, isso aqui é o A e esse aqui é o f de x. Claro que não usamos esse, usamos esse aqui, que são equivalentes em termos de limites. Tá? Então o L aqui 0,4. Isso aqui tem que ser, que é 0,4, tá? Menor do que o epsilon. Para que não tenhamos que fazer MMC, eu posso fazer o seguinte. Pode tirar o MMC se quiser, tá, gente? Mas eu vou fazer 0,4 é 4 por 10, é o mesmo que 2 por 5. Ó, tem o mesmo denominador aqui, fica tranquilo para você desenvolver sem precisar do MMC, né? Então vamos lá, subir aqui um pouquinho. Então eu vou passar para cá, tá? 5, que é o MMC, então ficou em cima. Vou fazer logo aqui esse produto notável, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 1 dá x, tá? Fazendo aqui o propriedade distributiva, né? Menos 2. Isso aqui é menor do que E. O E está, a divisão do módulo é o módulo da divisão, então você pode, o módulo da divisão é a divisão dos módulos, então você pode passar esse 5 para cá, multiplicando. Então fica assim, ó. Pronto, guarda isso aqui, porque você vai comparar com a outra expressão da definição a ser desenvolvida. A expressão agora que envolve o delta, tá? Olhando lá a definição, olhem lá depois, você vai utilizar isso aqui, ó. Tá? Onde esse A é o valor pela qual o x se aproxima. O x está se aproximando de 1 aqui, ó. Vai ficar x menos 1. Pronto. Gente, olhando agora sim, né? Desenvolvi ambas as expressões, ambas as desigualdades, eu devo fazer um comparativo para encontrar alguma relação, se é que existe, entre epsilon e delta. Assim de cara, não tem como você um comparativo, porque aqui não é x menos 1, né? Se fosse, seria o delta igual a 5 epsilon, né? Mas essa segunda parte aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um produto notável aqui.
de dois binômios seria, deixa eu ver aqui, x mais x menos 1, né? Que é isso aqui. O outro binômio seria x mais 2, vamos confirmar aqui, x mais 2. X ao quadrado, 2x menos x dá x e menos 1 vezes 2 dá menos 2. É isso mesmo, ó. Então aqui eu posso substituir esse polinômio aqui do segundo grau por esse produto aqui. Como o módulo do produto é o produto dos módulos, eu faço isso aqui, que é módulo, tá? X mais 2 menor que 5e. Ok? Agora sim fica um pouco mais tranquilo, embora não esteja tão claro a relação entre o epsilon e o delta, porque apareceu isso aqui de alguma forma, né? Gente, observem, quando isso acontecer, você pode, por exemplo, pensar no seguinte: como o delta é um número maior do que zero, você pode estipular um valor para ele quando isso aqui acontecer, tá? Assim, diretamente eu não tenho como fazer o comparativo, porque esse x mais 2 aqui, eu não sei quantificá-lo, esse valor, para que eu possa, se eu soubesse quantificar aqui, isso aqui pode ser 3, pode ser 2, se eu souber quantificar, eu consigo estabelecer uma relação entre o epsilon e o delta, né? Que não está tão claro aqui. Mas a partir dessa premissa aqui, nós podemos estipular alguns valores para delta. Como tem que ser positivo, você pode pensar que seja 1, um número que você quiser, 1, 2, 3, 4, desde que seja positivo, 0,5 tem que ser positivo, pode ser fração, tá? Por simplicidade eu vou escolher 1 aqui, mas pode ser qualquer valor. Pelo desenvolvimento que vai se suceder, você vai perceber que independe do valor escolhido aqui, tá? Você vai concluir de alguma forma uma relação entre delta e epsilon, tá? Como eu quero quantificar esse x mais 2 para que eu possa estabelecer uma relação entre delta e epsilon, eu vou fazer o seguinte, eu posso... Isso aqui, gente, ó, é parte do seguinte, olha lá. Lá em módulo nós aprendemos que módulo de A menor que 1 é a mesma coisa que o A entre menos 1 e 1. Tá? Então, módulo de x menos 1 menor do que 1 é a mesma coisa que x menos 1 sem o módulo maior que menos 1 e menor do que menos 1. Como eu quero quantificar isso aqui, x mais 2, eu tenho que aparecer de alguma forma um x mais 2 aqui no meio. Né? Para você encontrar um x mais 2 aqui no meio, você deve somar, já que tem menos 1, você tem que somar mais 3 desse lado. X menos 1 mais 3 dá x mais 2. Só que quando você soma desse lado, você altera a desigualdade. Se eu somei mais 3 aqui, eu devo somar mais 3 aqui. E devo também somar mais 3 aqui. Opa, gente, aqui não tem esse menos não, tá? Porque aqui é menos 1 e 1. Coloquei o menos aqui sem querer. Então fica 3 menos 1 dá 2. Aqui vai dar mais 3 menos 1 vai dar 2. E aqui 1 mais 3 dá 4. Significa que o x mais 2, uma vez que eu tomei o delta como sendo 1, né, estipulei que o delta seja 1, então o x mais 2 está entre 2 e 4. Como aqui nós temos igualdade menor, eu devo pensar somente nessa parte aqui, ó. Tá? Então, se eu aplicar o módulo aqui, como fazendo o x mais 2 positivo, eu vou ter um módulo desse lado aqui. Ou seja, o módulo de x mais 2 é menor do que 4. Tá? E é claro, não há problema nenhum. Se o x mais 2 é menor do que 4, no pior das hipóteses, eu posso pensar como 4. Então, essa expressão toda aqui fica assim, ó. Módulo de x menos 1 vezes isso aqui é menor do que 4. No pior das hipóteses, vamos supor que seja 4.
Posso pensar que seja 3, posso pensar num número menor do que 3. Mas vou pensar no 4 aqui, que é o pior das... Embora aqui não esteja igualdade, eu posso pensar isso aqui como 4, porque eu estou atrás de coisas menores do que 5 sobre E, tá? Do que 5E, perdão. Então fica menor do que 5E. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Comparando isso aqui com isso aqui, olha lá, concluímos que o delta, vou subir um pouquinho aqui, concluímos que o delta só pode ser, comparando essa expressão com essa, 5E sobre 4. Tá? Mas o professor tinha estipulado aqui que o delta era 1. Como é que agora apareceu 5E sobre 4? Olha, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui também, tá? Mas como queremos os números sempre menores, né? Sempre menores para delta e sempre menores para epsilon, tá? Lembrando que você vai se aproximar à esquerda e à direita, precisam esse delta e esse epsilon ser menores tanto quanto você deseja. Então, eu posso estipular esse delta como o menor valor. Se escreve assim, ó, delta é o mínimo de 1 que eu havia tomado como valor, hipoteticamente, e o 5E sobre 4. Se o 5E sobre 4 for menor, descarta 1. Mas se esse cara aqui for maior do que 1, você usa 1. Né? Ou seja, eu estou usando essas duas hipóteses e qualquer uma delas aí eu encontro um delta. Tá? Se esse cara aqui for menor do que 1, eu uso esse 5E sobre 4. Se ele for maior do que 1, eu uso 1. Ou seja, estou aqui mostrando que para todo epsilon maior que 0, existe um delta. Então, está demonstrado o nosso limite. Então, está demonstrado que, de fato, sim, esse limite aqui é 0,4. Ok? Essa aqui foi um pouco mais elaborada. Vamos àquele exemplo que eu fiquei devendo para vocês aqui. E vocês vão ver que essa aqui é bem mais tranquila, bem mais fácil. Ó. Percebendo mais uma vez como aconteceu no exemplo passado, o 2 substituindo aqui 0 em cima, 0 embaixo. Então, existe aqui, esse polinômio pode ser desenvolvido e dentro desse desenvolvimento desse polinômio aqui, ó, você vai encontrar o x-2, assim como vai encontrar lá embaixo também. Então eu posso simplificar isso aqui. Era bom sempre que puder, sempre que zerar em cima, zerar embaixo, você dá uma simplificada na expressão, que fica mais fácil. Então o x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, eu posso usar aqui o produto notável. Né? Dá para ver aqui, todo mundo sabe que isso aqui é o produto da soma pela diferença, ou seja, é o mesmo que x mais 2 vezes o x menos 2. E aqui, como o x está se aproximando de 2 e o x não é 2, aqui não é 0, aqui não é 0, mas são iguais, então eu posso cortar. Então, ao invés de usar tudo isso aqui, eu uso o x mais 2. O que eu demonstrar aqui está demonstrado para esse aqui também. Tá? Então, vamos partir da expressão que envolve o epsilon. Ó, f de x menos L módulo menor do que um epsilon positivo. O f de x nós vamos usar isso aqui, ó. Então vai ficar módulo de x mais 2 menos o L, é esse aqui. Esse aqui é o L, esse aqui é o A, e esse aqui é o f de x que nós vamos usar esse. Tá? Menos o L, que é 4, menor do que epsilon. Eu posso contabilizar o 2 positivo com 4 negativo e fica x menos 2. Pronto, desenvolvido isso aqui, eu guardo aqui porque eu vou comparar ele com aquela desigualdade que envolve o delta agora. Né? Lembrando lá da definição, é isso aqui, ó. X menos A tem que ser menor do que o delta. O A aqui é 2. Isso aqui ficou facinho, ó. E, ó, a comparação aqui é imediata, né?
inclusive equivalente, né? Basta tomar o delta como igual ao epsilon. Então estou provando aqui que para todo epsilon maior que 0, vírgula, existe delta maior que 0. Então está demonstrado. Tá? Esse limite é de fato 4. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.